Olá pessoal, aqui é o professor Romir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar os intervalos numéricos reais, sua representação e simbologia. Barbadinha. Então, intervalos reais. Os subconjuntos importantes do conjunto dos números reais apresentados no final da aula 10 são exemplos de intervalos reais. Então, ali na nossa aula 10, no final da aula, eu já coloquei alguns exemplos de intervalos, só que na ocasião não falei que eram intervalos. Tá? Então, de uma maneira geral, intervalos reais são subconjuntos do conjunto dos números reais, determinados por desigualdades. Tá? Então, considerando dois números A e B com A menor que B, então A é diferente de B, temos os seguintes tipos de intervalos reais. No A, intervalo fechado. Tá? É o conjunto formado por todos os números x pertencentes aos reais, tais que x é maior do que ou igual a A e x é menor do que ou igual a B. Veja, isso aqui é chamado dupla desigualdade. Tá? Então, quando eu tenho uma dupla desigualdade, a gente começa a ler pelo termo de dentro, daí eu vou para a esquerda, depois eu leio para a direita, tá? Para a gente entender melhor. Então, o x é um número que tem que ser maior do que ou igual a A. E, veja, e ao mesmo tempo, o x tem que ser menor do que ou igual a B. Tá? Então, ao mesmo tempo, né, essa comparação com A e o B. Ou seja, tá, é o conjunto formado por elementos x pertencentes reais, tal que x é maior do que ou igual a A e x é menor do que igual a B. Veja que aqui eu escrevi, né, na forma de compreensão esse conjunto, porque os intervalos não tem como a gente escrever todos os números, são números reais que estão entre A e B. Né? Então a gente escreve por compreensão, assim, ó, colocando a desigualdade. Tá? Ou desta forma aqui. Essa é a simbologia para representar o intervalo. Então aqui é por compreensão ou por desigualdade, e aqui por intervalo. Tá? Então, como é que a gente faz por intervalo? A gente escreve o A e o B, separado por ponto e vírgula, ou só vírgula. O A e o B são chamados extremos do intervalo. O A, como ela é menor do que o B, ela é chamado extremo inferior, e o B é o extremo superior. Sempre o extremo inferior, né, o valor menor, ó, tem que estar à esquerda e o superior à direita. Tá? E a gente usa colchetes, assim, ó, normal, para indicar que é fechado. Tá? Então, fechado significa o quê? Que o elemento extremo pertence ao conjunto. Ó. Então, aqui é a representação geométrica. Ó. Eu tenho a reta dos reais, tá? Orientada, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então, eu marco dois pontos, né, diferentes, o A e o B, o A menor que B. Tá? E vou pintar toda a região que vai de A até B. Tá? E no A e no B, como é um intervalo fechado, né, o x, o valor de x que está variando aqui dentro pode ser igual a A ou pode ser igual ao B, tá? Então esse ponto a gente pinta ele, né, um ponto cheio aqui. Veja que a gente destaca bem esse ponto aqui para indicar que é fechado, que o extremo pertence. Então os extremos pertencem ao intervalo. Tá? Então, na forma de intervalo, quando o extremo pertence, a gente coloca um colchete. Tá? Barbadinha. Agora veja, compara com um B, o intervalo aberto. Tá? É o conjunto formado por todos os números x pertencentes a reais, tais que x é maior do que A e x é menor do que B. Veja que eu tenho que usar o E. Então, ao mesmo tempo, o x é maior do que A e menor do que B. Então, agora o x não pode ser igual, né, aos extremos, ou seja, na forma de compreensão, o intervalo, ó, conjunto formado por elementos x pertencentes reais, tal que o x é maior do que A e x é menor do que B. E na forma de intervalo, ó, eu escrevo, né, os dois extremos, o menor à esquerda e o maior à direita, separado por ponto e vírgula, ou só vírgula, só que agora eu coloco colchetes virado para fora. Quando o colchete está virado para fora é porque, por exemplo, esse colchete está do lado do A. Então ele indica que no A, o A não pertence ao intervalo. Tá? O X não é igual ao A. E aqui o colchete está virado para fora no B. Então o B também não pertence. Ou uma outra maneira que aparece, em vez de colocar colchetes, pode colocar parênteses. Então o parênteses indica que é intervalo aberto.
Tá? E o colchete normal é intervalo fechado, como no item A. A representação geométrica, ó, veja, a gente desenha a reta aqui, como se fosse a reta dos reais, orienta, negativo, positivo, o A e o B, tá? Só que aqui no ponto A eu coloco um ponto aberto, ó, a gente não pinta, tá? E pinta tudo que vai entre os dois. Tá? Então eu só quero os números que estão entre o A e o B. O A e o B não serve. Tá? Barbadinha. Então veja que os extremos não pertencem ao intervalo. C. Intervalo aberto à esquerda. Tá? Então imagina agora, aberto à esquerda, pelo que a gente já falou. Tá? É o conjunto formado por todos os números x pertencentes reais, tais que o x é maior do que A e x é menor do que ou igual a B. Tá? Então veja que o x é só maior que o A, ele não é igual ao A. Tá? Por isso que é aberto à esquerda. A esquerda, tá? é o número que está à esquerda aqui do x, é o valor menor. Tá? Então, aberto à esquerda significa que não pode ser igual ao extremo inferior. Tá? E aqui, né, como só diz que é aberto à esquerda, ele vai ser fechado à direita. Ou seja, conjunto de valores de x pertencente a R, tal que x é maior do que A e x é menor do que ou igual a B. E na forma de intervalo, ó, escreve os dois extremos, A e B. Como no A não tem o sinal de igual, é aberto, o colchete ser virado para fora. E como no B tem o sinal de igual aqui junto, ó, então ele pode ser igual a B, então é colchetes normal. Ou, né, no colchetes para fora eu substituo por parênteses. Então onde tem parênteses é aberto e onde tem colchetes normal é fechado. Tá? Geometricamente fica assim, ó, reta dos reais, positivo à direita e à esquerda, tá? Então o ponto A e o B. Então no A é aberto, ó, aberto à esquerda, e no B é fechado. Tá? Então eu pinto todo a bolinha do B, deixo aberto o A e pinto tudo que vai entre o A e o B. Tá? Barbadinha. Tá? Então o extremo inferior não pertence ao intervalo. Tá? Letra D, ó, intervalo aberto à direita. Então agora é o contrário, ó, é o conjunto formado por todos os números x pertencentes aos reais, tais que x é maior do que ou igual a A e menor do que B. Tá? Então agora o x não pode ser igual ao extremo, né, à direita ou superior. Ou seja, conjunto de valores de x pertencentes aos reais, tá, tal que x é maior do que ou igual a A, tá, e x é menor do que B. Tá? E vejo que agora no A o colchete é normal, porque ele é igual, ó, então é fechado, e no B o colchete é para fora, porque é aberto no B, à direita. Ou parênteses, né, no B, ó. Aí colchetes normal no A. Geometricamente, né, agora é fechado no A e aberto no B, ó. E pinta tudo que vai entre o A e o B. Barbadinha. Então o extremo superior não pertence ao intervalo. Tá? Letra E. Intervalos ilimitados. Tá? Então aqui, ó, são aqueles que possuem um único extremo, inferior ou superior, fechado ou aberto. Tá? Então ele só tem um extremo, o outro extremo não existe, porque ele é ilimitado. Então nós podemos ter então, ó, tá? Esse intervalo aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui geometricamente primeiro. Veja que tem a reta dos reais. Tá? Eu marquei o ponto A, tá? Fechado, ó, e pintei tudo aqui para a direita e não tem fim. Quer dizer, ele vai lá para mais infinito. Tá? Quer dizer, nunca vai terminar isso aqui. Ó. Não existe o extremo da direita aqui. Tá? Cuidado que infinito não é número. Tá? Infinito aqui significa que é tão grande quanto possível aqui. Tá? Ou tão grande quanto se queira. Tá? Não tem como comparar aqui. Tá? Então, como é que se escreve? Ó? Vai do A fechado, ó, o A é fechado, A mais infinito aberto. Sempre no infinito é aberto. Ou o A aqui com colchetes e o infinito aqui que é aberto com parênteses. Tá? Então, é um intervalo ilimitado. Então, não tem limite à direita aqui. Ó. Ele tem limite à esquerda, que é o A. Tá? Também eu posso ter aberto no A. Ó. Então, ó, aberto no A, colchetes para fora, e aberto no infinito, ou parênteses. Barbadinha. Podemos ter um intervalo assim, ó,
Veja que eu tenho o ponto B fechado, só que agora ele vai para menos infinito. Menos infinito é tão grande quanto se queira, só que negativo. Tá? E como aqui, ó, sempre, né, a esquerda vai à esquerda, né, e a direita vai à direita, então é de menos infinito aberto a B. Não pode inverter, não pode colocar de B a menos infinito. Tá? E sempre infinito é aberto. Ó. Então, menos infinito aberto até B fechado. Ou posso ter aberto no B. Ó. Tá? Então, vai de menos infinito a B, vem lá de menos infinito até o B, aberto, né? Ou menos infinito ao B com parênteses. Barbadinha. Tá? Uma observação, ó. Tá? Esse intervalo aqui, ó. Tá? Quando a gente pinta toda a reta dos reais, ó, tá? Representei por R aqui, eu podia ter colocado esse R aqui em todas as retas aqui. Tá? Então, quando eu pinto toda ela, tá? E não tem nenhum extremo aqui, eu estou indo de menos infinito a mais infinito, eu estou percorrendo toda a reta. Então, eu vou representar assim, ó, de menos infinito a mais infinito aberto. Ó. Então, isso aqui significa que é o conjunto dos reais, tá? A reta real. Tá? Então, a reta real de menos infinito a mais infinito. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário. Tá? Na próxima aula, aula 12, tá? Nós vamos estudar as operações com intervalos e fazer exercícios. Tá? E já aproveitando os exercícios, né? Representando intervalos, né? E já operando.